Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2016 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Senado aprova em primeiro turno reforma política. Parentes de 5 jovens encontrados mortos em Mogi das Cruzes afirmam que estão sendo ameaçados. Operação Lava Jato tem nova fase com mandatos em 3 estados. E Gilmar Mendes diz que os responsáveis pela Operação Lava Jato cometem abusos. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando o Fato Brasil de hoje, primeiro fazendo uma correção no programa da segunda-feira. Eu falei dia 3 de novembro e era dia 7, então vocês me perdoem, mas eu falei a data errada, eu não prestei atenção, mas o importante é que as notícias estavam todas atualizadas. Mando um abraço para todo mundo que tem assistido, acompanhado e mandado seus comentários aqui pra gente. Lembrando que você pode acompanhar, entrar em contato com a nossa produção através de todos os links que vão passando aqui durante o programa, de todas as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, nós temos também o nosso Instagram, nós temos o Snapchat, mas com certeza você sempre vai ficar informado pelo nosso canal no YouTube. Vamos às notícias. O que todo mundo comentou, que foi o comentário geral no dia de ontem, e que não poderia ser diferente, justamente a eleição de Trump nos Estados Unidos. Realmente, contrariando todas as pesquisas, Trump ganhou. Nos Estados Unidos, vale lembrar que ele teve 200 mil votos a menos do que Hillary Clinton. E isso isso aconteceu, dele ser eleito, porque nos Estados Unidos acontece um sistema meio que indireto, não é? Ele não é um voto, não é direto, a contagem não é por voto, é por colégio eleitoral, é diferente o sistema e é por isso que ele ganhou. E com gritos como "não é meu presidente", milhares de pessoas se manifestam em grandes cidades dos Estados Unidos após a vitória do Donald Trump. Pois nós temos visto desde ontem muitos protestos nos Estados Unidos, em Washington, Nova York, em várias cidades. Estudantes secundaristas foram às ruas contra o Trump, que ele tem um lado mais conservador, digamos assim, e é por isso que as pessoas elas não gostaram da eleição dele. Então estão acontecendo muitos protestos, ainda estão acontecendo nos Estados Unidos contra a eleição de Trump. Então nós vamos continuar acompanhando. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Manda aí pra gente que eu leio aqui com certeza. E professores, agora vamos para o Brasil, vamos voltar para o Brasil. Professores manifestaram contra a PEC do teto dos gastos, a PEC 241, ou no Senado PEC 55, no aeroporto de Guarulhos hoje de manhã. Olha só um resuminho do que aconteceu. Roda. Por volta das 10 para as 6 da manhã de hoje, o grupo de professores queimou pneus e pedaços de madeira para bloquear parte da rodovia Hélio Smith, no sentido do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além de serem contra a PEC do teto de gastos, eles protestaram também contra a medida provisória do governo federal que promoveu alterações no ensino médio. Pois o que eu digo, eu falei sobre os professores em Guarulhos, lembrando que a Universidade Federal de Guarulhos, ela está ocupada pelos estudantes, e também na Baixada Santista acho que também está. E nós estamos acompanhando todas as ocupações, e durante os programas aqui nós vamos dar informações sobre tudo o que está acontecendo nas ocupações no Brasil inteiro. As ocupações contra a PEC 241, contra essa PEC de gastos e também a reforma no ensino médio. Então vamos continuar acompanhando essa situação aí. E o que eu digo sobre isso é que os professores foram se manifestar. Se eles ficarem só na calçada, olhando para cima, esperando, não vai acontecer nada. Então sim, infelizmente é necessário às vezes fazer um protesto desse, bloqueando via, porque é só assim que você chama realmente atenção. Mas a gente vai continuar acompanhando aí. Parentes de 5 jovens encontrados mortos em Mogi das Cruzes afirmam que estão sendo ameaçados. Vamos ver o VT para entender, eu comento no retorno, olha aí. Os 5 corpos encontrados no domingo continuam no IML da capital paulista. 4 deles já foram identificados como sendo dos jovens desaparecidos no dia 21 do mês passado.
Ontem à tarde, o corpo de Jonas Ferreira Januário, de 30 anos, foi reconhecido. Além dele, Robson de Paula, de 17 anos, que era cadeirante, Kaique Henrique Machado Silva, de 18, e César Augusto Gomes da Silva, de 19 anos, já haviam sido identificados. Os parentes querem a presença de peritos externos para assegurar eventuais provas sobre o caso, mas o governo negou. O Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana continua cobrando a investigação da participação de policiais no caso e acompanha ameaças feitas a familiares. Pois é, né? Essa história ela vem já vem de umas 2 semanas para cá dos 5 jovens que foram encontrados mortos. Eles estavam desaparecidos, depois foram encontrados mortos. E esses jovens tinham passagem pela polícia, né? Então eu não posso vir aqui dizer que eles não tinham aprontado porque tinham, mas nosso país não tem pena de morte. E o que eu digo é o seguinte: é necessário que essa investigação seja muito séria. Por quê que é necessário que essa investigação seja muito séria? Porque nós não podemos, né, a gente não pode deixar que existam justiceiros no nosso país. Porque senão, o nosso país, que já é uma zona, já está uma bagunça, vai virar terra de ninguém. Aliás, já é, né? Mas vai ficar pior. E eu não posso dizer aqui que vai virar uma anarquia, porque eu acho que vai virar pior do que uma anarquia, entendeu? Porque a anarquia ainda seria um estado pleno do ser humano respeitando o individualismo e o grupo. Isso seria uma anarquia. Então, é uma barbárie se a gente deixar com que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos, sendo policial ou não. Ainda não há provas de que foi a polícia, há suspeita de que foi a polícia que tenha feito essas execuções, mas ainda não apareceu provas. Mas é necessário que o Ministério Público, bem como a Corregedoria, faça essa investigação e aponte suspeitos. E se as famílias estão sendo coagidas, estão sendo ameaçadas, é mais um motivo ainda para ir para cima de quem cometeu o crime. Lembrando que só o fato, tudo bem, os jovens eles tinham ficha, estavam fichados, mas o fato é que estavam soltos, a justiça soltou. Então é necessário que haja uma investigação e que as pessoas não vão fazer justiça com as próprias mãos. Se a gente for partir para isso, acabou a humanidade, acabou tudo. Vamos matar quem a gente acha que tem que morrer, não é bem por aí o caminho, tá, gente? Então a gente vai continuar acompanhando esse fato. Eu tô com o meu tempo estourado, mas a gente tem outras coisas aqui para falar, ó. Moradores do Grajaú, no Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú no Rio, viu, gente? Tem uma surpresa desagradável. Uma das principais linhas de ônibus do bairro foi extinta, é o que a gente vê no VT agora, olha aí. A placa do ponto final na Praça Edmundo Rego ainda está lá. Mas desde ontem a linha 226 não existe mais. Os moradores do Grajaú, na Zona Norte, foram pegos de surpresa, já que a linha era uma das principais do bairro. Estupidez. Essa linha é antiguíssima aqui no Grajaú. Cancelaram a linha, não teve um aviso aos moradores, desde o ponto botaram aviso que a linha é cancelada. Mas ninguém sabe por quê. Tinha que ter pelo menos uma comunicação, uma indicação na placa que você não teria mais a linha 226, né? Agora eu vou ter que pegar outro ônibus para pegar o metrô, eu pegaria um ônibus para chegar na Carioca, vou ter que pegar 2 ônibus agora. Eu achei um absurdo que a única condução que a gente tinha direto, né, que vai na Carioca, na Rio Branco, e tirarem um ônibus assim. Em março desse ano, o consórcio Intersul, responsável pela linha 226, já havia sido multado pela Secretaria Municipal de Transportes por circular com uma frota menor do que estava estabelecido em contrato. Ao invés dos 16 ônibus, apenas 10 faziam itinerário entre o Grajaú e o centro da cidade. O problema foi corrigido em seguida, segundo os moradores. A extinção da linha faz com que antigos usuários sigam pela 608. Eles colocaram um 608 aqui, que é uma integração, que na verdade não tem integração, porque você tem que ter o bilhete único. Tudo complicado, tudo complicado. Os passageiros que querem ir direto para o centro da cidade sem baldeação precisam andar um pouco mais para pegar o 422. A gente não tem como ir para o centro da cidade, você tem que ir pegar o 422 lá em cima. Às vezes é outro trajeto e o ônibus aqui impactou muito, a falta do ônibus. A mudança ou desaparecimento de linhas de ônibus já aconteceu em outros bairros das zonas norte, sul e oeste da cidade. A prefeitura alega que as medidas fazem parte do plano de racionalização das linhas de ônibus. Muitas mudanças estão sendo questionadas por não haver debate. Até mesmo o prefeito eleito do Rio, Marcelo Crivella, já fala em rever essas mudanças.
Em nota, a Secretaria de Transportes do Rio afirmou que a linha não foi extinta, apenas o consórcio não está operando. Assim, não extingimos a linha, ela sumiu, o consórcio, na verdade ela não subiu, não tiramos a linha. O consórcio, que na verdade não está operando, eles decidiram, o consórcio nada assim, acordei, os caras do consórcio decidiram assim, não estou com vontade da linha operar mais, aí eu vou tirar o ônibus, tiraram o ônibus, foi assim. E aí o consórcio está esperando a Secretaria dos Transportes ver o que vai fazer. Então não vão colocar o ônibus enquanto a Secretaria não decidiu o que tem que fazer. Assim, cidadão do Rio de Janeiro tá assim, largaram as traças, dane-se se precisa do ônibus. Né? A gente corta, mas não cortou. Faça-me um favor. Se a prefeitura já está uma zona, imagina quando o prefeito novo assumir. Aí, filho, senta e reza, tá bom? Só isso que eu vou falar nesse momento e a gente vai continuar acompanhando. E o Senado aprova em primeiro turno a reforma política. Roda aí. Esse texto da PEC trata de 2 assuntos principais: o fim da coligação partidária e também as cláusulas de desempenho. E como que funcionavam as coligações? Um partido menor se unia a um partido maior e por isso conseguia eleger seus candidatos. É como se fosse assim, um candidato mais popular conseguia puxar os candidatos que eram menos populares. Então, eles eram conhecidos como os puxadores de votos. Com a nova PEC, isso acaba. Mas o que é criado agora são as federações, não é que as coligações não podem mais ser usadas. As federações agora vão funcionar com novas regras. Acontece assim, os partidos podem se unir a outros partidos, mas com novas regras. Tem que ter afinidade ideológica, se unir em âmbito nacional e vão ter que ficar junto nas eleições, desde a corrida eleitoral até o final do mandato. Esse texto ele foi aprovado ontem em primeiro turno no Senado Federal, com 58 votos favoráveis e 13 votos contrários, mas o texto final ainda não foi finalizado. Por quê? O Senado vai ter que ainda analisar em um segundo turno e a Câmara dos Deputados também vai ter que analisar esse texto. E só aí que depois pode ser que seja promulgado. E vamos ver agora na reportagem mais informações. A cláusula de barreira proposta foi muito criticada por senadores de partidos menores. Ora, senhor presidente, não pode no mesmo balaio de gatos, de legendas de aluguel, de legendas que fazem comercialização de tempo de televisão às vésperas de qualquer eleição, ser incluído partidos como o Partido Comunista do Brasil e o Partido Popular Socialista, que ambos têm quase um século de história no cenário político brasileiro. Eles até tentaram modificar o texto, mas não deu certo. O original, com a obrigatoriedade de atingir em pelo menos 14 estados 2% dos votos válidos em 2018 e 3% em 2022, foi o que passou. Só partidos que conseguirem esse percentual poderão ter acesso ao fundo partidário, tempo de rádio e televisão e estrutura funcional própria no Congresso. Considerando as últimas eleições, apenas 13 partidos se encaixariam nessa condição. Além da cláusula de barreira, a PEC prevê também o fim das coligações partidárias a partir de 2020, para vereadores e para deputados distritais, estaduais e federais. Ela cria a figura da federação de partidos, para que eles se unam e funcionem em blocos para atuarem juntos desde a eleição até o fim do mandato. Está também no texto a questão da fidelidade partidária. O candidato perde o mandato se sair do partido pelo qual foi eleito. Como é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser analisado 2 vezes no Senado e 2 vezes aqui na Câmara dos Deputados. Agora os senadores vão analisar em segundo turno, no dia 23 de novembro. Depois é a vez dos deputados. Pois é, vamos continuar acompanhando a reforma política, que é uma coisa importante, e eu quero saber a sua opinião. Manda aí na rede social o que você acha da reforma política, ainda vai passar por vários trâmites, como você pôde ver na reportagem. Veja a seguir, aqui no Fato Brasil, a Operação Lava Jato tem uma nova fase com mandatos em 3 estados. Gilmar Mendes diz que a Operação Lava Jato, que os responsáveis cometem abusos, e também a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil, no Rio e em São Paulo. Não sai daí rapidinho, só para tomar uma água, eu já volto. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook,
o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. E voltamos com o Fato Brasil, aqui na WTV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que você pode assistir nosso programa em novo horário, a partir das 8 da noite. E também no YouTube, nas nossas redes sociais, enfim. Manda aí a sua opinião sempre que possível. E vamos direto, então. Está acontecendo uma nova operação da Operação Lava Jato, uma nova fase da Operação Lava Jato, com mandatos em 3 estados. E é o que a gente acompanha, as informações do VT. Roda! A operação acontece aqui em São Paulo, no Paraná e no Ceará. São 18 ordens judiciais, 16 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Os 2 envolvidos nesta fase são Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. Eles são acusados de serem operadores financeiros, especializados na lavagem de dinheiro de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Há evidências de que eles usavam contas bancárias em nome de offshores no exterior, empresas de fachada e contratos falsos. Segundo a Polícia Federal, Rodrigo Duran foi responsável por lavar milhões de reais por intermédio de pessoas jurídicas. Entre 2011 e 2013, a UTC Engenharia teria repassado a Duran, como pagamento de propina, mais de 9 milhões de reais. A Mendes Júnior Trending Engenharia, mais de 25 milhões, e outras empresas fizeram depósitos de mais de 18 milhões de reais. Adir Assad, por meio de transferências de contas mantidas por suas empresas, teria repassado mais de 24 milhões de reais a Duran. Adir Assad já estava preso na Polícia Federal em Curitiba e Rodrigo Duran está no exterior. Pois é, muito importante que a Operação Lava Jato continue. Isso eu sempre disse que qualquer investigação é necessária, principalmente para poder pegar corrupto, né? O que eu espero é que realmente esses mandatos de prisão sejam feitos e que deem resultado, porque não adianta também prender e continuar as pessoas, assim, vai prender pessoa X, mas as pessoas realmente envolvidas não são presas e fica naquela bagunça, aquela coisa e nunca se resolve. É necessário que a investigação, que a operação continue para a gente poder realmente prender as pessoas que estão botando a mão na nossa grana. E vamos agora para o giro internacional. Eu não vou falar do Trump, não. A ONU afirma que o Estado Islâmico capturou 550 famílias nos arredores de Mossul para usá-las como escudo humano. É incrível. Essas e outras notícias internacionais você vê no nosso giro agora. Roda aí. Prédios do governo, delegacias e uma central de energia foram atacados na cidade de Kirkuk, a 170 quilômetros de Mossul. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. Foi uma resposta à ofensiva do exército iraquiano para tentar retomar Mossul, a maior cidade em poder do grupo terrorista. Os ataques em Kirkuk foram realizados por suicidas e mataram 6 policiais e 13 trabalhadores na central de energia, que está em construção. O governo instituiu um toque de recolher em toda a cidade. Em Mossul, as forças iraquianas, com o apoio de guerrilheiros curdos e dos ataques aéreos da coalizão internacional, seguem avançando. Hoje foram conquistados mais 2 vilarejos nos arredores da cidade, que é a segunda maior do Iraque. 8 pessoas tiveram ferimentos leves depois que os tremores atingiram o oeste do Japão, na província de Tottori. O primeiro tinha 4,2 graus na escala Richter. O segundo chegou a 6,6. O abalo foi sentido em cidades como Kyoto e em Osaka e suspendeu a circulação dos trens de alta velocidade. Ainda na Ásia, o tufão Haimar provocou transtornos no sul da China e das Filipinas. Todos os serviços do centro de Hong Kong foram fechados. Voos, trens e ônibus foram cancelados. Ondas de mais de 10 metros atingiram a costa sul da China e mais cidades ainda se preparam para a passagem do tufão. Lamentável o que acontece aí com a questão do Estado Islâmico, eu já disse sobre isso. Eu sou contra qualquer tipo de extremismo religioso. Então, isso é para vocês verem como a gente tem que tomar cuidado. Que aqui no Brasil nós estamos tendo, até falando um pouco daquela questão do Crivella, que foi uma coisa que eu acabei não comentando porque nós estávamos no ar na eleição, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente mistura a religião com o poder público.
Porque o nosso país, nossa Constituição, ela garante justamente uma Constituição laica. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer pessoa pode expressar sua religião. Então todas as religiões ficam embasadas na lei. Quando você mistura uma religião X ou Y com política, você está tirando o direito das outras religiões se manifestarem. E aí é por isso que eu falo que eu sou contra qualquer tipo de extremismo. Então a gente tem que continuar acompanhando isso daí. É lamentável o que o Estado Islâmico está fazendo. Mas o que o Estado Islâmico está fazendo hoje, a Igreja Católica já fez na Idade Média. A gente tem que lembrar, porque a gente tem que botar a mão na consciência. Ou seja, não é só o islamismo que é capaz de fazer terrorismo, tá, gente? Qualquer extremismo, qualquer religião que é levada ao extremismo, pode acontecer isso daí. Então, fiquemos atentos. Vamos agora para a previsão do tempo para o Brasil, Grande São Paulo e Grande Rio. Roda aí. Ao longo dos próximos dias, muitas áreas de instabilidade vão se formar pelo país, espalhando várias pancadas de chuva. Nesta sexta-feira ainda faz bastante sol na maior parte do Brasil e as pancadas de chuva só acontecem entre a tarde e a noite de forma isolada. Em São Paulo, a ligeira queda de temperatura deve acontecer entre a tarde e a noite, mas o tempo ainda fica abafado. As pancadas de chuva só são esperadas para o fim do dia. A chuva pode vir com raios, mas não dura muito tempo e não há alerta para temporais. No Rio de Janeiro, a chuva pode vir com força, pois uma frente fria avança pelo estado. A temperatura também cai um pouco, mas ainda faz calor. Só chove de forma passageira no estado do Espírito Santo e a instabilidade volta a crescer sobre o litoral da Bahia. Pode chover a qualquer momento do dia e o céu fica cheio de nebulosidade, inclusive na região de Salvador. Poucos períodos de sol e várias pancadas de chuva ao longo de todo o dia na região do Distrito Federal ao oeste de Mato Grosso do Sul. Pode chover forte nestas áreas. O sul do Brasil terá um pouco mais de sol, mas entre muita nebulosidade, não há condições de chuva para a maior parte do Rio Grande do Sul. Mas por causa do ar polar que atua na costa, a temperatura também vai começar a diminuir um pouco. As outras áreas devem ter pancadas de chuva de forma isolada. O nordeste do Brasil continua com muito sol e expectativa para pancadas de chuva apenas de forma rápida e isolada. Não há previsão para grandes temporais. A mínima prevista para Cuiabá é de 24 graus e 18 graus em Florianópolis. A máxima é de 29 graus em São Paulo, 30 graus em Salvador e de até 35 graus em Manaus. Os ventos mudam de direção nesta sexta-feira sobre o estado de São Paulo e passam a soprar do litoral, por isso será um vento um pouco mais frio. Ao longo do dia, o sol vai aparecer na região metropolitana, mas a nebulosidade também vai aumentar. Ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite, apenas de forma isolada. A chuva pode vir com raios, mas não dura muito tempo e não há alerta para temporais. A temperatura diminui um pouco nesta sexta-feira e ao longo dos próximos dias a temperatura vai ficar amena. A mínima prevista para a capital é de 17 graus e máxima de 29 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 16 e máxima prevista de 28 graus. Uma frente fria vai avançar pelo Rio de Janeiro e espalhar muitas nuvens nesta sexta-feira. A região metropolitana já vai amanhecer com muita nebulosidade, mas as pancadas de chuva só são esperadas para o período da tarde. Há previsão de chuva forte em diversas áreas do Rio de Janeiro, mas na região metropolitana a previsão é de pouca chuva. A temperatura vai diminuir um pouco nesta sexta-feira, mas ao longo dos próximos dias deve diminuir mais. Na capital, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 31 graus. Em Niterói, mínima de 22 e máxima prevista de 29 graus. Bacana, eu estou gravando o programa aqui embaixo de chuva, eu estou ouvindo a chuva aí, não sei se você consegue ouvir. Dá para ouvir aí, produção? Dá para ouvir a chuva aí? Não dá, né? Então, mas tá chovendo, estou ouvindo daqui a chuva. Vamos agora para os meus comentários finais. O Gilmar Mendes diz que responsáveis pela Operação Lava Jato cometem abusos. Roda o VT, eu tenho vontade de rir já, mas roda o VT. Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo participaram ontem na capital paulista de um evento organizado pela Associação dos Advogados de São Paulo.
O debate discutiu a atuação do STF. Depois do encontro e entrevista coletiva, Gilmar Mendes falou sobre a Lava Jato. Deveríamos ter colocado limite, por exemplo, a essas prisões preventivas que não terminam. Acho que nós precisamos realmente mostrar que há limites para determinados modelos que estão se desenhando. Ainda durante a entrevista, Gilmar Mendes comentou também o projeto de lei que pretende punir os responsáveis por abusos de autoridade. A medida está em discussão no Congresso e tem recebido críticas de magistrados de várias partes do país. O projeto é esse, é de pegar desde o guarda de trânsito ao presidente da República e permitir o enquadramento quando houver abusos. Portanto, eu não entendo essa resistência contra um projeto de lei de abuso da autoridade. Alguns chegam a dizer, até exageradamente, que comprometeria a Lava Jato. Significa que eles precisam de licença para cometer abuso? Me parece absurdo. Pois é, Gilmar Mendes diz que as pessoas tem que ter limites. Existe aí esse projeto de lei contra abuso de autoridade. Aí vai falar assim, mas é porque o Moura lá, né, o juiz mandou prender, mandou fazer um negócio com o Lula. Aí já vão me chamar de que eu estou defendendo. Não, eu não vou defender lado nenhum aqui, eu vou defender uma coisa. Nós temos uma lei, nós temos uma Constituição. É muito importante que qualquer pessoa, qualquer autoridade, seja ela do poder público, aliás, é do poder público naturalmente, do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário, assim como qualquer cidadão comum, é importantíssimo que nós obedeçamos essa Constituição, essa lei. Se nós não obedecermos essa lei, vira terra de ninguém. O que eu vejo que acontece, isso com o juiz da Operação Lava Jato, e em outras instâncias, é que eu, cidadão comum, tenho que cumprir a lei. Só que o juiz tem autonomia para assinar, para dar uma canetada, e independente da lei aprovar ou não, ele vai lá e aprova assim, tal pessoa será presa, ponto. E aí a polícia tem que ir lá e mandar e prender. O que eu vejo é que existe realmente um abuso. Gilmar, não precisava você falar, isso já está na cara, é por isso que dá vontade de rir. Porque nessa altura do acontecimento, nós com a política do jeito que está, com todas as questões complicadas que nosso país coisa, ele chega e fala, os responsáveis cometem abusos. Brincadeira, brincadeira falar uma coisa dessa. Jura? Jura que você percebeu isso agora? É importante que o juiz também seja obrigado a seguir lei. Eu não estou falando que todos os juízes assinam, mas tem muito juiz que acaba assinando papel aí, passando como foi o juiz que mandou desocupar a escola fazendo tortura. Que é isso? Esse cara, esse juiz, por ter autorizado tortura, deveria ser preso. Deveria perder o direito de exercer, de ser juiz, de exercer a sua profissão ali, porque não é... Gente, a gente está num país onde às vezes dá uma impressão que juiz é Deus. Que juiz pode mandar eu subir, você vai comer um pedaço de cocô, assinado o juiz tal. E aí você é obrigado a comer um pedaço de cocô. Desculpa, gente, mas eu me sinto assim às vezes. É a minha opinião, me desculpa se juiz aí não gostar. Eu respeito muito o judiciário, eu acredito na justiça. Mas, de uns tempos pra cá, a minha crença na justiça brasileira tá balançando, porque eu tô vendo que o juiz é partidário, que o juiz ele põe muitos juízes, não tô falando de todos, tá gente, mas tem juiz que é partidário, tem juiz que faz de um lado não faz do outro. A gente precisa chegar no meio termo, fazer a balança da justiça estar equilibrada. O juiz ele tem que ser o cara correto, equilibrado, sempre embasado em lei e fazer um negócio que realmente fazer prevalecer a justiça baseado na Constituição. E isso, infelizmente, com alguns juízes, principalmente alguns grandões, não tá dando certo. É igual o outro cara que bloqueia o WhatsApp e o Facebook por causa de uma operação e arrebenta os negócios de todo mundo do país. Isso precisa ser revisto. Eu sou a favor dessa lei sobre questão de abuso de autoridade, que é feita por policiais, que é feita por deputados, senadores, políticos e juízes. É importantíssimo que isso seja debatido, sim, e essa é a minha opinião, e é assim que eu vou terminando o Fato Brasil de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, agradeço aqui o pessoal da produção,
E até amanhã que vai ser uma sexta-feira, espero que seja mais tarde, mas até amanhã com mais notícias ou a qualquer momento durante a nossa programação a gente volta aí, porque o bicho tá pegando no país e no mundo. É isso aí. Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau, fui!